Então, turma, voltando aqui, né? Vamos dar continuidade das nossas aulas de história. Revendo aqui que na última aula nós vimos como se deu o início da colonização do Brasil, não foi? Vimos aí a importância dos índios, dos portugueses e dos africanos para a nossa cultura atual, não é verdade? Então, como foi a chegada deles, a interferência, né, deles nos nossos hábitos, nos nossos costumes e na nossa cultura como um todo. E hoje vamos ver como foi a construção das primeiras cidades aqui no Brasil. Então vamos lá? Abram aí o livro de história, Buritir Mais História, página 48. E acompanhe aí comigo, né? Essa leitura aí, que temos aí como título, ó, das vilas às cidades. Então vamos lá. Muitos portugueses vieram ao Brasil, tinham o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Eram os colonos. A maior parte do trabalho pesado, porém, não era realizada por eles. Os colonos, eles escravizavam indígenas e africanos, que trabalhavam na produção de açúcar na roça, em serviços domésticos, no cuidado com gado e entre outras atividades. Então, aqui a gente percebe que a distinção funcional entre colonos e trabalhadores na colônia implicava o quê? Uma grande desigualdade social. Por quê? Porque enquanto a grande parte da população produzia riquezas, que eram no caso os índios, os africanos, enquanto eles trabalhavam produzindo as riquezas, eles não desfrutavam dessa riqueza, né? Porque uma parte desses investimentos se dava como a compra de escravos e a construção de engenhos, e ficava com todo o lucro, no caso, os colonos. E assim, gente, havia uma relação assimétrica entre trabalho e rendimentos. Então, tudo que girava em torno da produção e circulava de riquezas e que trabalho estabelecia na colônia era majoritariamente não assalariado. Por isso que havia essa desigualdade social. Porque os índios e os africanos que realizavam esses trabalhos duros nas fazendas, eles não tinham salário nenhum. Eles não eram assalariados. Então eles eram escravizados, né? Então vamos lá. As vilas foram surgindo onde havia atividade econômica. A vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, e o primeiro núcleo de portugueses no Brasil, abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Em 1549, chegaram ao Brasil os membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Em 1554, eles fundaram um colégio que deu origem à vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo. Então veja bem, gente. Em 1549, veio aí a chegada de quem? Dos jesuítas. Então eles vieram aqui com uma função. A função deles era impor para eles o catolicismo. Porque os índios e também os africanos, eles acreditavam muito, principalmente os indígenas, eles acreditavam muito nas forças da natureza, né? Eles idolatravam. Então, aqui está essa imagem que retrata aqui, ó, ilustração atual representando um assentamento de jesuítas há mais de 400 anos.
Antes de construir o colégio, que deu origem à Vila de São Paulo, os jesuítas moravam em casas de madeira construída pelos índios. Então, antes da construção do colégio, que deu origem à cidade de São Paulo, os jesuítas eles moravam em casas como essas aí, ó, de madeiras. E essas casas elas foram construídas pelos indígenas. Então, aqui na página 49, a gente vai ver aqui o colégio, né? As duas imagens. Uma imagem, que é essa aqui de cima, ó, essa é a imagem atual do colégio hoje. E essa aqui, que é uma pintura, né? Ela retrata aqui, né? O colégio em 1800. Então, vamos ler aqui do lado aqui. A primeira imagem, ó. Pátio do colégio no município de São Paulo, estado de São Paulo, 2013. O colégio que deu origem à Vila de São Paulo sofreu várias modificações ao longo do tempo. Atualmente, esse colégio abriga uma igreja e um museu e uma biblioteca. Então, atualmente aqui. Essa foto aqui, ó, ela foi tirada em 2013. Já aqui embaixo, a gente percebe que é uma pintura, né? Foi uma pintura ao pátio do colégio de Benedito Calixto, óleo sobre tela, 35 por 60 centímetros, no final dos anos 1800. Então, turma, a conversão dos nativos ao catolicismo era uma das práticas recorrentes da empresa colonial. Então, conforme a metrópole expandia seu domínio político para outros territórios, também a igreja ampliava a população sob sua influência, estabelecendo aqui as chamadas missões. Então, enquanto as metrópoles, no caso aqui as vilas, né, as cidades, elas iam crescendo mais para o lado político, na construção de casas, ampliando os espaços, a igreja, ela ia crescendo, ela ia mostrando aqui, ela ia impondo o catolicismo, né, para os nativos. Então, os nativos, por eles adorarem as forças da natureza, né, os indígenas, né, que eram assim chamados, eles eram considerados pecadores pelos clérigos. Então, os jesuítas, os indígenas eram considerados como pecadores. Por isso que eles buscavam batizar e orientar eles na fé cristã, para garantir sua salvação diante de Deus. Então, meus amores, agora eu quero que vocês façam aí. Leiam de novo esse texto, façam a releitura desse texto. Respondam aí as questões da página 49 e temos aí a questão 1, questão 2 e questão 3. E vão também responder aqui, fazer uma leitura desse texto aqui da página 50 e responder também as questões da página 51, tá? Então, meus queridos, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.